Você aí sabe o que é memória? Nesse vídeo vocês irão entender como é que nosso cérebro funciona e como nós guardamos informação. Por que nós esquecemos alguma coisa que lembramos muito e em uma hora, em uma ocasião especial, nós esquecemos. Bora entender nesse vídeo. Mas antes, solta a vinheta. Bom pessoal, primeiramente se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, porque hoje nós iremos abordar sobre o tema de memória e o tema de neurologia, porque é um tema que eu gosto bastante e eu aposto que vocês também gostam desse tema. E no final do vídeo eu vou falar um app para vocês, um aplicativo que melhora a memória e também pode melhorar a atenção em algumas ocasiões. É bem simples e eu uso bastante e não é publicidade. É mentira! Bom pessoal, provavelmente você já ouviu falar sobre o nosso cérebro e que nós temos conexões nervosas e que no nosso cérebro existem bilhões de neurônios, uns 100 bilhões de neurônios, que são aquelas células estreladas que fazem as conexões do nosso cérebro. E essas células são as responsáveis para carregar a informação do nosso cérebro para os nossos membros, órgãos. E provavelmente também você já teve algum branco na sua vida, que você tem alguma coisa que você estava lembrando muito bastante, mas chegou em uma ocasião que você esqueceu, deu um branco, por exemplo, em uma prova. Também tem a ocasião de que vocês passam por algumas pessoas, vê os rostos delas, mas 10 minutos depois vocês já esquecem, como também ler algum parágrafo de algum livro e depois que termina a página já esquece a primeira linha. Mas isso é normal, acontece com todo mundo. Mas por que isso acontece e como o nosso cérebro guarda a informação? Bom pessoal, existem duas maneiras que o cérebro tem para armazenar informações e conseguir processá-las. São elas, a memória de procedimento e a memória declarativa. E essas duas formas são diferentes quando nós dizemos dos recursos cerebrais que são utilizados e na sua forma anatômica. A memória de procedimento, que também é chamada de memória implícita, é aquela memória que faz com que a gente memorize uma sequência de situações. Como por exemplo, se eu fizer aqui, ó, 1, depois 2, 1, 2, 1, 2. Você sempre saberá qual é o número a seguir depois do 1. Quando eu falar 1, você saberá que vai ser o 2. Quando eu falar 2, você saberá que vai ser o 1. É mais ou menos isso. Ou seja, segue um padrão. E nessa memória também inclui todas as atividades motoras, sensitivas e intelectuais. E essa capacidade não depende da consciência. E eu já fiz um vídeo falando sobre consciência que vai estar aqui nos cards, aqui ou aqui. E você vai lá assistir depois desse vídeo. E assim a gente consegue aprender diversas coisas que seguem algum padrão. Que você consegue ver alguma pessoa fazendo, por exemplo, um professor fazendo. E você consegue seguir porque segue um padrão no exercício. Aí quando muda o padrão ou alguma coisa, pensa fora da caixinha, aí a gente já não consegue mais fazer com tanta facilidade. Mas a memória declarativa, que também é chamada de memória explícita, é a memória que armazena e processa informações, que nos leva a ter criação de ideias, ou seja, é a memória que faz a gente ser criativo, é a memória que nós lembramos de dados, que faz a gente deduzir várias coisas, como por exemplo os cientistas deduzindo fórmulas e fazendo algumas criações deles, e essa memória é levada ao tipo de consciente, através de proposições verbais, imagens, sons e etc. E essa memória também inclui a memória que faz a gente lembrar de fatos vivenciados na nossa história, na nossa vida. Por exemplo, você lembra o que você comeu ontem ou fez alguma coisa que marcou você, é por conta da memória declarativa. E essa memória que nós conseguimos lembrar de fatos que aconteceu nas nossas vidas é chamada de memória episódica. E a memória declarativa também tem a memória semântica, que é a memória que faz com que a gente aprenda algo. Por exemplo, eu estou ensinando o que é memória e você vai entender com esse vídeo, você pode estudar mais aprofundado, mas isso daí é a memória semântica, porque vai vir para a sua
cabecinha tudo que eu tô falando agora. Existem também alguns cientistas que colocam uma memória chamada memória de hábitos, que é aquela memória que faz a gente memorizar, por exemplo, a nossa rotina. Lembra como escova os dentes, lembra como anda de bicicleta, lembra como nada, lembra como joga bola, lembra como assiste uma televisão ou o nome de algum amigo. Essa é a memória de hábitos que você faz no seu cotidiano. Lembra que alguma pessoa já te disse alguma vez na vida que quando você aprende a andar de bicicleta, você não esquece mais nunca, mesmo quando você leva 300 anos sem praticar bicicleta. É essa memória que faz você não esquecer. Então, essas foram as memórias que fazem o nosso aprendizado, que rodeiam o nosso aprendizado e as nossas vivências da vida, que faz a gente não esquecer de momentos marcantes na nossa vida. Mas é claro que você vai passar por algumas situações que o seu cérebro não vai lembrar daqui a algum tempo, porque o seu cérebro entende que aquelas situações que você não deu tanta importância e nem prestou tanta atenção não é digno de estar dentro das suas memórias. Então ele descarta, porque uma memória vazia, com coisas inúteis, vamos dizer assim, faz a nossa mente ficar muito cansada. Então, para poupar energia, ele tira algumas coisas que você não prestou atenção e deixa aquelas coisas que você prestou atenção e quer guardá-las na sua mente. E agora, eu vou começar a falar sobre a memória que guarda informação, ou seja, como nós guardamos a informação no nosso cérebro. Bom, pessoal, o processo de armazenamento de informações no nosso cérebro pode acontecer em qualquer área desse nosso órgão poderoso. Mas para ter uma área certa que acontece mais coisas de armazenamento de informações é o hipocampo, que é uma parte do nosso cérebro. E para você não conseguir esquecer de algumas coisas, você tem que colocá-las em prática ou ensinar para alguém, porque isso faz com que vire um hábito e você vai fazer tudo no automático, vamos dizer assim. Mas é claro que não é para fazer no automático, é para você aprender e para você conseguir fazer bem e lembrar de como fazer, por exemplo, uma questão de matemática, de física, de química. Porque o hipocampo é a parte do cérebro em que estimula coisas novas. Porque o hipocampo é a parte do cérebro em que permite renovar os seus conhecimentos. Um assunto que você viu há um ano atrás, você vai rever esse ano, você vai estar ativando o seu hipocampo, porque vai lembrar de algumas coisas e vai ser mais fácil de você aprender e de memorizar o assunto agora. Por exemplo, você viu cinemática um ano atrás. Esse ano você pega cinemática de novo. Você vai lembrar de algumas coisas, mas esse ano você vai memorizar mais conteúdos. É isso que eu tô falando. E as emoções também podem ajudar na memorização do conhecimento de alguma matéria ou de alguma situação que você passou. Porque as emoções podem dizer para o seu cérebro se você gostou ou não. Por exemplo, se você gosta de química, você vai ter mais facilidade de memorização dos assuntos de química do que de português. Por exemplo, se você gostou de assistir uma partida de futebol, você vai ter mais facilidade de memorizar o que aconteceu naquele jogo do que o que aconteceu em alguma aula, por exemplo. E como eu disse no início do vídeo, o nosso cérebro é formado por bilhões de neurônios, que são células estreladas. Eu também tenho um vídeo curto falando sobre como é a estrutura do neurônio, que é formado pelo axônio e pelos ligamentos, porque eles fazem os impulsos nervosos chegarem nos nossos membros, nos nossos órgãos, e esses impulsos nervosos podem demorar pelo menos uns 9 segundos para chegar nos nossos membros e fazer nossos movimentos. E entre essas células nervosas há um lugar chamado fenda sináptica, onde a sinapse acontece. E esse processo biológico é que ocorre a formação da memória, além do aumento do número de sinapses. Mas então, eu já disse mais ou menos como nós esquecemos, porque o nosso cérebro é bem perfeito para conseguirmos lembrar de alguma coisa. Mas esquecemos quando nós não colocamos em prática diversas vezes ou quando não gostamos daquilo. Quando nós não prestamos atenção em alguma aula, você vai esquecer o conteúdo sim se você não revisar. Mas se você prestar atenção porque gostou, o seu cérebro vai entender que você gostou daquela informação, vai guardar e você vai conseguir lembrar dessa informação por muito mais tempo. Por exemplo, quando anda de bicicleta, se você gostar de andar de bicicleta, você nunca mais vai esquecer. É só ter alguma prática depois de algum tempo, aí você já consegue andar de boa em alguma bicicleta. Mas também existem outros fatores para que a nossa memória fique ruim, que é o estresse e a ansiedade. Porque se nós estivermos muito estressados, temos uma enorme dificuldade de ficarmos atentos e prestarmos atenção ao nosso redor.
E quando nós partimos para o lado da biologia, isso é explicado porque aumenta a produção de uma proteína chamada quinose. E ela prejudica a nossa memória de curto prazo e o que também prejudica a formação da nossa memória de longo prazo. Porque logo que aprendemos algo, a informação é processada como uma memória de curto prazo. Então, se nós conseguimos continuarmos entendendo e lendo sobre o assunto, vai se tornando uma memória de longo prazo. Então, é bom você exercitar sua memória diariamente com assuntos do dia a dia se você ainda é estudante ou com outras coisas que você goste de fazer e que você queira lembrar. E tudo isso é por conta dos nossos neurônios, das nossas conexões nervosas e do nosso cérebro. Incrível, não é? O maluco é brabo. Porra! E o que eu prometi para vocês é falar sobre o aplicativo, e o nome do aplicativo é Neuronation. E isso não é uma publicidade, é porque eu baixei esse aplicativo e eu gostei. É tipo um joguinho, você tem jogo da memória e outros joguinhos que também ajudam a você a ter mais atenção e a exercitar a sua memória em situações do dia a dia, por exemplo. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo sobre memória. Isso é assim que nós guardamos informação. É lógico que tem um pouquinho mais de aprofundamento das nossas células, por exemplo, e também é assim que funcionam as nossas memórias e os tipos de memórias que nós temos. Então é isso, se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe, assiste esse vídeo que está do meu lado, e é isso. Até o próximo vídeo, valeu e abraço!